Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com o nosso coração extremamente feliz que nós estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário. Todos os dias, às 7:30 da manhã, nós temos o nosso encontro aqui marcado com Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo nos guiando. Este é um momento que nós abrimos as portas da nossa alma para acolher um esclarecimento, uma mensagem de esperança, para juntos aprendermos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam, meus irmãos, todos muito bem-vindos. Que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas possam ser sementes em nosso coração, que a gente possa cultivá-las e que elas possam gerar bons frutos para todos nós. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos conversar aqui um pouquinho mais sobre as provas, sobre os desafios e até mesmo sobre a necessidade da encarnação, meus irmãos. Por que será que nós precisamos ficar sempre reencarnando? Por que será que nós temos que reencarnar até mesmo em diversos mundos, passar por diversas provas, por diversas expiações? Por que será que temos que enfrentar tantos desafios, tantas pedrinhas em nossos caminhos? Por que será que Deus, meus irmãos, Ele nos solicita essa lei? Ele coloca essa lei para todos nós, que é a lei de reencarnação. E temos que estar sempre passando por ela. Por quê, meus irmãos? Será que a gente já pensou sobre isso? Será que esse já foi um questionamento? Muitas vezes este questionamento pode surgir quando estamos passando por uma etapa difícil. Geralmente, quando a gente passa por uma etapa difícil, por um problema no nosso dia a dia, geralmente nos questionamos: por que será que temos que passar por tantos problemas? Por que será que temos que enfrentar tantas dificuldades? Por que será que temos que passar por tantas provas e expiações? Então, geralmente, quando a gente passa por um momento difícil, o nosso coração ele fica um pouco dolorido e nós começamos a nos questionar a necessidade de ter que reencarnar para passar por provas, de ter que passar por diversas etapas de dificuldade. E começamos a nos questionar sobre isso. E hoje a gente vai esclarecer um pouquinho sobre todas essas dúvidas que podem rondar o nosso coração. E para a gente responder isso, vamos aqui pedir o auxílio do querido benfeitor Emmanuel em uma de suas mensagens que nós encontramos no livro Coragem. Esse livro, meus irmãos, ele foi psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Ali contém diversas mensagens de diversos autores espirituais e uma delas é de Emmanuel. E Emmanuel, meus irmãos, em uma aqui que a gente separou para nossa reflexão de hoje, o querido benfeitor Emmanuel irá nos contar uma história, uma breve história para a gente, de um pai extremamente cuidadoso com seu filho. Mas esse pai ele era tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, que ele privou o filho de qualquer contato com o mundo. Ninguém podia chegar perto desse menino, ninguém podia, meus irmãos, ter contato com essa criança. Desde o berço, o pai manteve o menino só em casa. Nem mesmo na escola ele podia frequentar, porque o pai tinha medo dele entrar em contato com outras pessoas, ideias diferentes e aquilo conturbar ele. E até mesmo ter contato com professores um pouco rígidos e inflexíveis. Então o pai tinha receio do seu filho ter esse contato na escola com outros colegas, com professores, então privou ele do grande educandário que nós temos oportunidade na Terra. E não só isso. Essa criança cresceu, se desenvolveu, se tornou um jovenzinho e continuou sendo privado do contato com o mundo. Esse jovem, ele tinha, como diz Emmanuel, uma candura inviolável.
mas ao mesmo tempo uma ignorância completa. Como diz Emmanuel também, ele tinha uma santa inocência, mas também uma inaptidão absoluta. O jovem não fazia nada, porque o pai não pedia nada, tinha medo de pedir as coisas para o filho. Como diz Emmanuel que o genitor cuidava excessivamente do seu filho. O menino não precisava se preocupar com nada, não tinha dificuldade, não tinha desafio, não tinha que lidar com nenhuma opinião diferente, com nada que fosse desafiador para ele, ou seja, a vida era uma tranquilidade só para esse jovenzinho. Ele não tinha contato com ninguém, não tinha contato com o mundo, não tinha contato com nada que era diferente do que ele conhecia. Bom, meus irmãos, só que chegou um dia que esse pai precisou se ausentar de casa. Esse pai teve que partir. E esse jovem, como diz Emmanuel, já era um homem feito. E aí, a partir daquele momento que o pai se ausenta, e agora como que ele faz? A vida inteira dependia do pai. A vida inteira o pai fez tudo por ele. Resolveu todos os problemas, resolveu todas as dificuldades, privou ele de qualquer coisa que fosse lhe gerar uma perturbação interior. Só que agora o pai havia se ausentado. Como ficariam as coisas? Esse jovem não sabia resolver nada sozinho. Não sabia pensar em soluções diante de problemas. Não sabia enfrentar ideias divergentes da dele. Não sabia nem se solicitar, comunicar com o próximo, porque ele vivia recluso. E agora com esse pai ausente? Então, como diz Emmanuel, o homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido. O moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Quando o pai se ausenta, agora ele, já um rapaz formado, precisa correr atrás do tempo perdido. Precisa agora ele próprio caminhar sozinho, aprender a resolver as coisas. Precisa ele próprio buscar o que ele necessita. Porque ele sempre teve alguém que fez por ele, alguém que resolveu por ele, e agora esse alguém havia se ausentado. E ele precisava, como a gente usa esse termo, caminhar com as próprias pernas. E ele sofreu muito, porque ele já era um homem feito e ele precisou se readaptar a essa nova condição, correr atrás do tempo perdido e aprender tudo, meus irmãos. Bom, Emmanuel nos conta essa história, só lembrando, meus irmãos, que eu contei aqui através das minhas palavras. Emmanuel é rico de detalhes em dizer o quanto o pai, ele usa até esse termo, mimava o filho de tanta ternura que o pai tinha. Bom, Emmanuel, depois de contar essa história em sua mensagem, ele traz uma reflexão profunda para nós. E pontua dizendo que esta história ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção, pois isso nos auxilia, meus irmãos, até mesmo a formar o nosso caráter. E Emmanuel diz que ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Meus irmãos, eu encerro aqui com essas palavras de Emmanuel para a gente refletir na nossa manhã de terça-feira. Emmanuel deixa bem claro aqui para a gente
Que esse exemplo que ele nos dá, desse pai tão cuidadoso que resolve tudo para o filho não precisa ter responsabilidade com nada, precisa nem pensar nos problemas, não tem um probleminha para resolver, uma dificuldade para enfrentar, porque o pai já resolve tudo por ele. E aí Emmanuel, ele traz uma reflexão para nós que dessa forma ninguém se desenvolve, dessa forma ninguém cresce, dessa forma a gente não consegue aurir forças. Então é necessário, meus irmãos, que nós passemos pela reencarnação, que nós venhamos a estar encarnados em mundos diferentes, enfrentando provas, dificuldades e desafios a todo momento, porque isso é uma forma que Deus nos concede educação. Deus, um Pai perfeito, não resolve tudo por nós. Deus, um Pai amoroso, que deseja nos ver crescer e evoluir, deixa que nós possamos caminhar com as nossas próprias pernas. Assim podemos aprender, nos fortalecer e assim passando por dificuldades, conseguimos aurir mais força dentro de nós. Então vejamos, meus irmãos, que toda dificuldade, todo empecilho, toda pedrinha que a gente encontra é um grande educandário para o nosso espírito, está nos fortalecendo, está desenvolvendo em nós o pensamento de resolução de problemas, da gente também crescer espiritualmente e constituindo o nosso caráter e a nossa moral alinhados a Jesus. Imaginemos se fôssemos como esse jovem da história de Emmanuel, ficássemos só com os braços cruzados e tudo fosse resolvido por nós, não tivéssemos que ter responsabilidade com nada, não tivéssemos que resolver nada, que tudo fosse resolvido por nós. Como iríamos aprender? Através das dificuldades. Como iríamos, meus irmãos, aurir mais força dentro de nós? Então, sempre que uma prova chegar para a gente, sempre estiver passando por uma expiação, lembremos que é Deus, o nosso amoroso Pai, que está conduzindo até nós educandários para a nossa jornada, oportunidades de aprendizado, porque muitas vezes na dor a gente retira grandes aprendizados. Eu digo, meus irmãos, que os momentos que mais nos ensinaram, muitas vezes não foram os momentos em que a gente estava sorrindo, mas foram os momentos de lágrimas. Lembremos os momentos que mais nos transformaram interiormente, os momentos que mais nos conduziram a mudar a conduta, a mudar para o caminho do bem, a acolher Jesus no nosso coração. Esses momentos, geralmente, eles vêm carregados de lágrimas. Então, geralmente é nos momentos mais dolorosos da vida que teremos os maiores aprendizados para a nossa jornada. Lembremos disso, meus irmãos, para acolher no nosso coração a esperança da vida eterna, a fé, a força e a paciência de passar por todos os desafios que nos chegam com fé em Deus, com confiança na vontade do Pai, que isso é uma etapa necessária para que a gente possa aprender. Lembremos sempre dessa história de Emmanuel, um jovem que é privado de tudo, todo mundo resolve tudo por ele, não se fortalece e não aprende. Então é necessário os desafios para que possamos aprender. E os grandes desafios do espírito se encontram nas reencarnações. Por isso precisamos estar sempre passando por elas para aprender. Bom, meus irmãos, que esta mensagem ela possa ser cultivada em nosso coração, trazendo um pouquinho mais de paciência para a gente diante dos desafios da vida. Realmente as provas não são fáceis de serem enfrentadas. Os desafios não são tão simples. Mas quando a gente tem confiança que essa etapa de prova, de teste, de desafio, eu digo espiritualmente falando, irá nos conduzir a aprendizado, a gente olha com um pouquinho mais de fé
e de resignação para eles. E compreende a importância da reencarnação, a importância daquele momento de prova, a importância daquele momento da dificuldade, para fortalecer o nosso espírito. Então isso nos traz um pouquinho mais de esperança, não é mesmo, meus irmãos? E força para a gente enfrentar. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada lá no nosso capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3 ao 5, meus irmãos. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Desejamos a todos uma excelente terça-feira, meus irmãos, com muita força em Jesus. Que assim seja.